Programa Sociedade Solidária de volta, na edição de hoje falando sobre o apoio a crianças e adolescentes vítimas de maus tratos, da violência doméstica. Dados da Fundação Getúlio Vargas de 2008, os mais recentes disponíveis nesse campo, apontam que nós temos por ano no Brasil cerca de 3 milhões de crianças que são vítimas de violência. Esses são os dados notificados, fora aqueles que não são registrados pelas estatísticas oficiais. Como nós podemos garantir a essas crianças que elas tenham adequadas condições para se desenvolverem plenamente, com dignidade? Esse é o tema da nossa entrevista de hoje com o fundador e diretor da organização Lar Nefesh, aqui nos estúdios conosco, Cláudio Pita, compartilhando com a gente a sua experiência de vida e também o trabalho desenvolvido nessa entidade. Bom, no bloco anterior, a gente já conhecia um pouco da história desse trabalho. Agora, conhecendo a realidade, como vimos, que essas crianças enfrentam tão difíceis para elas, que são tão precoces, né? Quer dizer, tem tanta coisa ainda para viver pela frente e já se deparam com situações realmente de bastante gravidade. Quais são as estratégias, então, a partir da própria experiência do Lar Nefesh, que são utilizadas com sucesso para fazer com que essas crianças possam recuperar a sua infância? Bom, é muito importante que a própria sociedade, onde essas famílias, essas crianças que são vítimas de maus tratos estão inseridas, esteja atenta. A sociedade precisa estar atenta, porque às vezes a coisa não está acontecendo na minha casa, né, na minha família, mas acontece ao lado. E a criança que está sofrendo ao lado, ela tem medo de pedir socorro, né, receio de que o pai seja preso, a mãe seja presa, enfim, desintegrar a família. Ela tem esse medo, esse receio. Então ela mesma acaba não pedindo essa ajuda. E é importante que as pessoas que estão ao redor estejam atentas para que possam encaminhar ao conhecimento do poder público, né, ao Conselho Tutelar, na própria Vara da Infância, às autoridades policiais, para que eles tomem providência. Quais são os sinais mais frequentes que as pessoas percebem para poder tomar essas providências legais? Bom, um dos sinais é a criança ficar muito tempo trancada dentro de casa. Se ela está trancada dentro de casa, depois de gritos e tudo mais, é sinal que alguma coisa não está bem, né? Na escola, a professora percebe marcas, né, hematomas no rosto, no corpo da criança. A criança sente dor, não consegue fazer determinados exercícios. Então, os professores, os profissionais precisam estar atentos para saber o que está acontecendo com essa criança e investigar. É preciso investigar para que o caso seja solucionado, né? Se realmente é um caso de violência doméstica ou se foi só um fator do dia a dia da criança brincando, mas é preciso investigar para que procure a solução certa do caso. E uma vez que é diagnosticado, então, que houve ali um caso de violência doméstica, de maus tratos, muitas vezes as pessoas podem se preocupar e não denunciar por achar que vão causar um mal maior àquela criança se ela for afastada do seu núcleo familiar. Queria que o senhor contasse para a gente quais são os caminhos, então, que esse caso, uma vez que é constatado que houve mesmo, quais são os caminhos que ele recebe pelo poder público, pela sociedade civil, porque não é bem assim, né? Não é porque teve um caso de violência que a criança ela vai ser retirada do convívio familiar. Há vários passos, né, até que se chegue a uma medida extrema como essa. Exatamente. Tirar uma criança da família, como você mesmo disse, é uma medida extrema. Então, é preciso o que? Um procedimento investigatório para saber realmente se essa criança está sofrendo ou não maus tratos. Chegando à conclusão de que realmente a criança está em risco, é necessário encaminhar o caso às autoridades do Ministério Público, a Vara da Infância, Conselho Tutelar. E a prioridade é sempre manter aquele lar coeso, unido. Como funciona hoje? Sempre manter. A objetividade é manter a criança no seu núcleo familiar original, né? Desde que ela esteja vivendo bem, né, em harmonia, né, não esteja sofrendo nenhum tipo de abuso ou maus tratos, nenhum tipo de violência doméstica. E o agressor, como é que fica?
Então, é até interessante essa sua pergunta, porque antigamente se pensava mais em retirar a criança, guardar ela dentro de um abrigo e esquecer ela lá, porque ali ela está resguardada, enquanto o agressor está por aí solto, vivendo a vida dele, belo e folgado. Hoje, graças a Deus, tem sido feito um trabalho junto às autoridades para o agressor ser punido e a criança ser trazida de volta para casa junto àqueles que vão cuidar dela. Lá no Lar Nefesh, qual que é a estrutura necessária para poder fazer com que essas crianças que foram então vítimas de maus tratos possam voltar aí a ter uma infância feliz? Primeiro, a criança vem encaminhado pela vara da infância ou conselho tutelar. Nós chamamos a família, os pais dessa criança, para visitar a criança dentro do abrigo. Assim nós começamos a aconselhar, direcionar a vida desses pais ou para um centro de recuperação, se for o caso, no caso de uso de entorpecente, no caso de emprego, vai se procurar um emprego. Enfim, nós buscamos soluções junto à rede pública para que essa família seja acolhida, seja atendida, solucionado o problema que está trazendo sofrimento para a criança e aí, em determinado tempo, essa criança volta a conviver com seus familiares. No dia a dia, quais são os principais desafios que vocês enfrentam para conseguir concluir esse processo da criança, desde o momento que ela é encaminhada até esse momento, então, do regresso dela? Olha, é um trabalho de um conjunto de coisas que tem que acontecer. Então, por exemplo, nós realizamos um trabalho de recuperação emocional, psicológica, física e espiritual nessa criança e com a sua família. Então ela é abrigada, no momento que ela está sendo abrigada ali, acolhida, ela vai aprender o respeito ao próximo, respeito a si mesmo, cuidado com as suas próprias coisas, ela vai aprender a perdoar e ser perdoada, entende? E isso vai mudando a estrutura da criança e a vida dela, a visão de vida dela, trazendo esperança e autoestima para que ela possa viver melhor com seus familiares. A própria família vê essa mudança na vida da criança e ela busca soluções para os seus problemas para manter a sua família unida. É verdade que em muitos casos a família não quer isso. Está tão envolvida nos problemas, está tão desesperançosa que ela acaba desistindo de ter aquela criança de volta. E aí é o caso do poder público seguir o processo encaminhando essa criança para uma família de adoção. Daí a nossa responsabilidade, né, como sociedade, de procurar agir antes que as situações cheguem nesse ponto, né, de gravidade. O senhor falava sobre a necessidade de ter esse olhar abrangente sobre as necessidades das crianças que passam por situações como essa, olhando também até para seus anseios, desde os anseios materiais, psicológicos, até mesmo espirituais. Me recordava aqui de uma afirmação do criador do programa Sociedade Solidária, o jornalista Paiva Neto, diretor-presidente da Legião da Boa Vontade, que ele afirma: a estabilidade do mundo começa no coração da criança. Por isso, na LBV, há tantos anos, aplicamos a pedagogia do afeto e a pedagogia do cidadão ecumênico, que buscam justamente aliar à educação os valores espirituais e ecumênicos que estão presentes em todas as criaturas. Quer dizer, é fundamental mesmo, numa questão como essa, a gente saber olhar também para esse lado da criança afetivo, para além do intelecto, para conseguirmos ali preencher todas as suas necessidades. Exatamente. Essas crianças, elas precisam ter uma noção de que no mundo você tem direitos e deveres. E muitas vezes nós ensinamos para as crianças que elas têm apenas direitos. E não é verdade. Hoje o mundo caminha para uma desorganização na adolescência, né, com os adolescentes infratores, aqueles que estão em conflitos com a lei, exatamente por causa disso. A ideia que se tem é que existe muito direito, mas pouco dever. Então, nós temos que ensinar a criança que ela tem o dever de respeitar o próximo, ela tem o dever de cuidar de si, cuidar das suas coisas, de zelar por aquilo que Deus dá para ela no dia a dia, a sua própria vida, a sua família. Existe o valor mais importante do que a vida?
do que a família, não tem. Então, nós precisamos ensinar esses valores para as crianças. No Lar Nefesh, as crianças, desde quando entram até quando saem, são acompanhadas depois por nós. Elas levam isso, uma nova realidade de vida com os valores corretos da vida. Sem dúvida. Bom, e os cumprimentamos por essa preocupação. É, sem dúvida alguma, fundamental. O lema das escolas da LBV é que se estuda, formam-se cérebro e coração. Se você não olhar para o coração dessas crianças, desses jovens, você não consegue definitivamente construir uma realidade melhor para elas e para o mundo que a gente vive, né? Exatamente. Bom, o programa já caminha para o encerramento. Queríamos, por favor, que o senhor trouxesse aí as informações para quem está acompanhando, desde onde elas podem eventualmente fazer denúncias, caso elas presenciem ou tenham a suspeita de algum caso de violação de direitos, e também os contatos do Lar Nefesh para as pessoas que querem ter outras informações. Ok, então você que nos assiste, tomando conhecimento de algum caso de violência doméstica, seja contra a criança, contra o adolescente, busque na sua região o conselho tutelar, a vara da infância, busque uma delegacia de polícia, né, ou até mesmo uma denúncia anônima pelo número 100. Você pode também comunicar conosco entrando no nosso site, que está aparecendo no vídeo, e você pode ligar para nós também, né, no telefone 2631-4813, que vamos lhe atender com o maior carinho. Bom, gostaríamos de agradecer, em nome da Legião da Boa Vontade, pela sua presença aqui hoje. Seja sempre muito bem-vindo. Muito obrigado. Mais uma vez, muito obrigado. O programa Sociedade Solidária conversou hoje com Cláudio Pita, fundador e diretor do Lar Nefesh, em São Paulo, entidade que se dedica a apoiar crianças e adolescentes vítimas de maus tratos e violência doméstica. Esse tema é muito amplo e nós voltaremos a falar sobre ele em próximas edições do programa Sociedade Solidária. E a você, nossa amiga telespectadora, nosso amigo telespectador, nosso muito obrigado pela audiência e até o próximo Sociedade Solidária.